A todos queridos professores e a todos que vão ver e ouvir esta videoaula, mais um EBD em pauta, e trataremos na oportunidade de hoje da lição de número 5 deste trimestre, que vem falando de Jesus na visão do apóstolo João. Está conosco aqui para meditarmos na palavra o presbítero irmão Oséias, que é um dos superintendentes aqui do Templo Sede. Pai do Senhor, Moisés. Pai do Senhor, pastor Paulo. Pai do Senhor a todos os nossos irmãos, professores e ouvintes dessa videoaula. Que Deus possa abençoar cada um dos nossos ouvintes. A lição de número 5 tem como título A Verdade que Liberta. Texto áureo está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, que diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade prática, o verbo divino, representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho segundo João escreveu, capítulo 7, versículos 16, 18, 37, 38, capítulos 8, versículos 31 a 36. E Jesus respondeu e disse-lhes: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e nunca serviremos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos fazendo uma oração. Maravilhoso Deus, grandioso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos nesta noite para gravar essa videoaula. Que a tua bondade, a tua misericórdia, Senhor, o teu poder esteja sobre nossas vidas, nos dando sabedoria para que possamos, Senhor, transmitir a tua palavra. Abençoa também a cada ouvinte, Senhor, que possa ser edificado, fortalecido pela luz da tua palavra. Deus de poder e misericórdia, eu rogo a ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, na lição de hoje, nós vamos falar sobre a verdade que é Jesus e como ele apresentou a verdadeira verdade que a humanidade precisava. E nós vamos entender na lição porque foi necessário que Jesus, para que ele apresentasse de forma que ficasse patente aos olhos de todos que estavam contemplando ali os seus ensinamentos, a sua pessoa e tudo. Por isso foi necessário com que ele confrontasse algumas coisas que cotidianamente estavam acontecendo. Uma delas era a pessoa dos escribas, dos fariseus, que naquela época estavam usando de uma verdade que não era a verdade que realmente libertava as pessoas. Eles estavam distorcendo esta verdade. E nós vamos entender isso nesta lição, que quando, como diz aqui na introdução da nossa lição, nós precisamos compreender
que Jesus como a verdade encarnada de Deus, e esta está ligada à verdadeira vida e liberdade em Cristo. Então Jesus, ele, assim como ele usou parábolas para poder exemplificar algumas verdades espirituais que, se ele falasse de outra forma, as pessoas comuns que estavam à sua volta, eles não entenderiam. Assim Jesus, nesse trecho que nós vamos ver, que foi base do Evangelho de João, alguns acontecimentos que se desenrolaram, serviram para que Jesus colocasse de forma que aqueles que estavam à sua volta, vendo o que estava acontecendo, entendessem que a verdade que Jesus estava ali apresentando era a verdade verdadeiramente correta, digna de aceitação, e era uma verdade diferente daquilo que estava sendo praticado, estava sendo ensinado e não vivido por aqueles que estavam nos dias atuais à frente, a direção do povo, nas cadeiras que estavam, assim como vamos dizer, à frente e tinham esse propósito. Não é isso, irmão Zé? Sim, pastor Paulo. Nesse contexto aí, né, dessa lição, que é um tema bem sugestivo, né? Que a lição, igual o senhor colocou, está no contexto lá do que João escreveu. Mas também no contexto que nós estamos vendo hoje, né? Falar sobre a verdade, né? A verdade que liberta, não fala de Cristo, mas dentro desse contexto fala da verdade, que existe uma verdade. Isso. Porque existe aqueles relativistas, né? Que é o relativismo, que é uma filosofia relativista, que diz que verdades e valores não são absolutos, né, e nem universal, diz que é relativo, não há verdade que se aplique a todos. Então, nesse contexto é que estava vivendo o povo fariseu e os saduceus e os religiosos da época de Jesus, que era um relativismo religioso, que para eles tinham a visão que achavam que eram certo, né? Aí Jesus veio contrapor, se apresentando como uma verdadeira verdade. Então, veja bem, hoje tem aquelas pessoas que ainda têm essa questão do relativismo religioso, né, dizendo que todas as religiões válida e verdadeira, mas nega a existência de uma verdade absoluta. Mas nós vamos ver na lição de hoje que, à luz da palavra, existe uma verdade. E essa verdade se manifestou ao homem, manifestou a nós, né, para nos trazer liberdade de servir a Deus. Então, veja bem, quando fala de verdade, eu até coloquei aqui que em português, né, no dicionário português, fala que significa conformidade, né, com a realidade, é autenticidade, é exatidão, é o oposto da mentira e da ilusão. Representa o que é real, comprovado e inegável. Veja que a própria definição do dicionário coloca que é uma autenticidade, é algo verdadeiro. E no contexto da lição, que no capítulo 8, os judeus, quando Jesus estava conversando com os judeus ali, eles até diziam, né, que ser filho de Abraão, falava que era filho de Abraão, aí Jesus vai falar assim, não, vocês têm por pai o diabo, vocês são filho do diabo porque ele não se firmou na verdade, e sim na mentira. Então, veja bem, os fariseus e os líderes religiosos estavam vivendo o quê? Pautado na mentira, porque eles estavam enganando o povo, não estavam revelando aquilo que realmente Deus queria para a nação de Israel e para toda a humanidade, né? Então, Jesus se personifica, né, como a verdade, através das suas palavras e ações, e vai dar um choque, né, pastor Paulo? Isso. Aqueles saduceus e fariseus e os escribas, porque eles estavam interpretando erroneamente a lei, levando o povo também a não se achegar a Deus. Aí Jesus se apresenta como essa verdade eterna, absoluta e imutável. Então, a lição de hoje, eu acho interessante que, até no nosso contexto que a gente está vendo hoje, do mundo atual, né, que é cheio de narrativa, cheio de inverdades, mas nós sabemos que existe uma verdade, que é Cristo, revelado também na sua palavra, que a sua palavra também é a verdade, né, pastor Paulo? Isso. Então, dentro do contexto dessa lição, né, já iniciando aí o primeiro tópico, que fala Jesus, a verdade em Jerusalém. Vai tratar da necessidade em que
o propósito de Deus tinha de levar a verdade para Jerusalém, para a cidade de Jerusalém, devido à importância que Jerusalém tinha no contexto e no cenário daquela época. Dentro da lição de hoje, com isso que o Moisés acabou de falar aqui, nós vamos ver nós vamos detectar aqui durante a lição 3 tipos de verdade, dividida em 3 formas. A primeira é a que Jesus vai apresentar e que é a que deveria ser corretamente aplicada, que é a verdade moral. A segunda verdade que nós vamos detectar dentro do contexto da lição de hoje é a verdade ontológica. O que é a verdade ontológica? É a natureza de ser, né, em si, independentemente do conhecimento ou da percepção humana. Um exemplo disso é um policial, é um juiz. Quando você olha para um policial, você tem aquela imagem que ele é uma pessoa verdadeira, sincera e honesta. Assim, quando você olha para a figura de um juiz, de uma pessoa, você subentende automaticamente esta verdade é passada para o nosso subconsciente de que aquela pessoa é uma pessoa honesta. E muitas vezes, né, pode ser e pode não ser, dependendo do contexto, mas nós não conhecemos. E a terceira, que essa era a verdade que os fariseus gostariam que fosse apresentado para eles. As pessoas olhassem para ele, devido àquela casta, as suas vestimentas, os seus rituais, aquilo que eles faziam, as pessoas tinham que ter em mente que eles eram pessoas extremamente verdadeiras, só viviam na verdade, e coisa que Jesus, né, nós vamos ver na lição, confrontou. E a outra verdade que nós vamos ver é esta verdade cognitiva, que também Moisés colocou aqui como esta verdade relativa, que dependendo das experiências, dependendo do que eu acredito, do que eu quero acreditar, do que eu interpreto esta verdade, ela serve para mim. E ela não se torna uma verdade que serve para todos. Talvez a minha verdade não serve para o Moisés. A verdade dele não serve para mim. Então é uma verdade relativa que vem de acordo com o conhecimento, né, as emoções e por meio do raciocínio, percepção, linguagem e memória que eu consigo adquirir dentro do contexto. Então no subtópico 1 aí, a necessidade que Jesus tinha que ir para a Galileia, e nós vamos detectando essas verdades que estão aqui no texto, diz-nos aqui o que o escritor da lição colocou. Jesus tinha plena consciência que não era sobre a influência deles, quer dizer, do homem que ele iria à cidade santa, mas sob a orientação, né, do Pai, cumprindo a vontade do Pai. Isso porque, como ele mesmo disse nas suas palavras aqui, em João 7, 10 e 14, não era o tempo, ainda não havia chegado o tempo que referia-se ao momento em que ele se entregaria aos seus inimigos e seria crucificado, morto e sepultado. Então, certamente se Jesus usasse agora nesse momento a prerrogativa de subir a Jerusalém antecipadamente, ao que era proposto pelo Pai, o momento certo, se ele fosse, quem sabe, pego, fosse advertido, fosse de forma ali preso, talvez seria de uma outra forma, ele poderia ser morto e não da forma como precisaria, estava predito já pelo Pai, era da vontade do Pai, e a morte na cruz era necessidade era necessário que Jesus morresse na cruz, com o seu sangue sendo derramado, justamente para que todo aquele contexto dos rituais do Antigo Testamento se cumprisse na sua íntegra, não é isso, Moisés? Correto, pastor Paulo, que aqui, até o pastor Enai coloca que os judeus já planejavam matá-lo, entendeu? Por isso que ele fala, ele está na Galileia, os seus irmãos lhe chamam para ele ir para Jerusalém e fala assim, ainda não é chegada a minha hora. A princípio, né, Jesus não sobe a Jerusalém. Mas depois que os irmãos vão a Jerusalém, os seus irmãos vão a Jerusalém, ele sobe discretamente para Jerusalém após seus irmãos terem ido. Ele sabia que o momento de ser entregue ainda não tinha chegado, mas estava chegando. Então, igual o pastor Paulo colocou, em obediência ao Pai,
ele sobe discretamente para Jerusalém. Porque a gente estudou no capítulo 6, né, que é na lição anterior, que muitos seguidores de Jesus eram atraídos pelos milagres, mas tinham dificuldade, né, de aceitar a sua mensagem. E essa dificuldade levaram a eles a colocar no coração e matá-lo. Então, aqui nós vemos que a verdade era rejeitada por aqueles que o seguiam. Então, seguiam Jesus pelos milagres, outros até pela comida, mas não aceitavam a sua mensagem, porque era uma verdade que confrontava eles. Mas aqui nós vemos que ele estava subindo para Jerusalém, mas ele subiu discretamente, em obediência ao Pai, e não a obediência a quem está, aos seus irmãos, aos seus discípulos que estavam chamando ele para lá, mas ele subiu discretamente e foi essa festa do tabernáculo em Jerusalém. Mas ali ele fala que o momento ainda não era chegado. Ele sabia que seria entregue, morto, em favor de toda a humanidade, mas ainda não era a hora. Por isso que eu até acredito, pastor Paulo, que ele não subiu junto com os seus irmãos, porque se chega lá no começo, podia ter dado outro desdobramento da história, né? Isso. Mas como ele estava em obediência ao Pai, em todas as situações, Jesus agiu em obediência ao Pai. Então, isso nos mostra, essa é uma primeira verdade aqui, que Jesus já demonstra para nós, a importância de nós andarmos, né, guiados pelo Pai. E hoje nós temos, né, essa diretiva na nossa vida através da presença do Espírito Santo. Então é uma premissa de Jesus aqui demonstrar que, além dele ser o Filho de Deus, como nós já vimos na lição de número 1 aí durante este trimestre, nós estamos vendo que João, né, de forma bem explícita, demonstrou e afirmou e provou que Jesus é o Filho de Deus, é o Verbo encarnado. Então Jesus agora ele está nos ensinando esta primeira verdade, que nós precisamos ser guiados por Deus. Temos que ir, temos que voltar, temos que falar, temos que nos calar no momento em que Deus nos conduz através da presença do Espírito Santo. Então essa é a primeira verdade que Jesus nos ensina aqui. No segundo subtópico, aí Jesus vai apresentar a verdade na festa dos tabernáculos. A importância dessa festa no contexto aqui é como diz o pastor que escreveu a lição, ele diz, ciente da divisão de opiniões que estavam sendo formadas sobre ele, ele diz, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. A festa dos tabernáculos, meus irmãos, ela tinha dois propósitos originais desde a sua formação no Antigo Testamento. O primeiro era celebrar a fidelidade a Deus em proporcionar aquela colheita anual que os judeus faziam. Esse era o primeiro propósito. E o segundo momento desta festa dos tabernáculos, quando foi instituída lá no Antigo Testamento, era também agradecer a Deus por ter acompanhado os israelitas ao longo da peregrinação no deserto e até a terra que ele mesmo prometeu. Então, os propósitos originais, a verdade daquela festa, o principal ato ali, era essa elevação a Deus por esta gratidão. Agradecer a Deus pela colheita que nós tivemos, que Deus proporcionou, e agradecer a Deus por, desde então, estar conduzindo o seu povo até a terra prometida. Conscientemente, aqui na lição, nós vemos que a verdade que os escribas, né, os que estavam à frente ali, eles estavam praticando outra verdade que não era essa. Por isso que Jesus, ele deixa aqui no momento chave, aqui nesse momento, ele sobe para Jerusalém, e nesse momento oportuno, Jesus toma a palavra e então ele esclarece que estava sendo pervertido o real propósito da festa. Tudo isso, irmãos, dentro de um propósito, como nós estamos entendendo através dessa lição, e achei até interessante isso, porque a pergunta o que é verdade, o pastor escreveu já lá no subtópico 3, e não no primeiro tópico, como seria
seria, no caso, razoável, né? Você entender, perguntar primeiro o que é verdade, porque a verdade que nós estamos vendo Jesus confrontar aqui, a verdade humana, Jesus está apresentando as verdades divinas. E só para mim acrescentar aqui, as leis do Antigo Testamento, elas demonstravam a verdade de Deus, a santidade de Deus. Elas eram embasadas na santidade e na verdade de Deus. Por isso que a Bíblia deixa bem claro que nenhum homem foi capaz de cumprir a lei na sua totalidade. Somente Jesus é que conseguiu cumprir a lei, veio para esse propósito. E os fariseus estavam distorcendo esta verdade como se essa lei fosse para julgar e condenar as pessoas e viesse deles. Não é isso, irmão Zé? Sim, pastor Paulo. Só reforçando a questão a verdade na festa do tabernáculo aí, que o pastor Paulo está comentando, que essa festa, né, o pastor Paulo explicou bem aí do tabernáculo, durava 7 dias. Isso. E aí, ela também, o segundo propósito que o senhor colocou aí, né, que lembrar a peregrinação deles, ela denominava também festa das cabanas, porque eles ficavam em cabana 7 dias ali, relembrando esse período deles no deserto. Mas o fato é que Jesus foi à festa. A princípio ele se ocultou, né, do assédio do povo, ele não se apresentou, mas na metade, conforme está em versículo 10 a 13 do capítulo 7, na metade da festa, do terceiro para o quarto dia da festa, ele se apresenta no meio da festa, lá no templo, e começou a ensinar. Aí, igual o pastor Leonardo colocou, aí ele divide opiniões. Muitos acreditavam que Jesus era um profeta, mas não o Messias. Muito pouco ali só anunciou seus discípulos, né, que cria como Messias. Mas aí ele mostra ali o quê? Que Jesus, fazendo a vontade do Pai, levanta-se no meio da festa e começa a ensinar o povo, dizendo que a doutrina não é dele, mas daquele que tinha enviado ele. Então Jesus dividiu opiniões. Dividiu a opinião do povo, que é um povo até considerável como profeta, mas negava que fosse o Messias. Então, diante do povo ali, a gente vê aqui, diante do povo, estava o Verbo de Deus, o Filho de Deus. Diante do povo estava a verdade, quer dizer, a única verdade que liberta os homens do pecado. Mas eles preferiram não crer nessa verdade. Eles preferiram não ouvir esta verdade. Preferiram ficar enganado pelos legalistas da lei, né, os legalistas da lei, que eram os escribas e fariseus, do que dar ouvido à verdade que estava diante deles. Por isso fala assim, a verdade estava na festa do tabernáculo, diante deles, falando a palavra de Deus, mas eles preferiram não crer nesta verdade. E ali estava a única verdade que pode libertar o homem, né? Isso. Então, por isso que quando Jesus, ele apresenta aqui, no versículo que é citado aqui, João 7,16, ele disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Então, Jesus, ele está apresentando a sua identidade real, haja vista que as pessoas tinham Jesus como filho do carpinteiro. Jesus era conhecido como filho de José, o filho do carpinteiro, né, alguém comum. Então, quando Jesus começa a ensinar as verdades divinas, ele está demonstrando a sua real identidade de Logos, né, de verbo divino, de filho, como ele mesmo diz, o filho do homem, eu sou a porta. Ele começa daqui em diante a apresentar títulos divinos que ele sim puxa para si, como a porta, o pastor, né? Então ele começa o caminho, a verdade, a vida, ele começa a apresentar então aqui títulos que teoricamente seriam somente para Deus. E agora ele começa a afirmar a sua real identidade, mas essa identidade que Jesus apresenta com essas verdades é uma realidade, como ele deixa bem claro aqui, que a minha doutrina não é minha, é uma verdade que vem do Pai. Né? Ele apresenta aí que ele é totalmente dependente do Pai e tem esse relacionamento íntimo com o Pai. Né? Como nós podemos ver em João 8,16 até o versículo 30. Nós podemos comprovar esta identidade real que Jesus tem.
Aí Jesus, no subtópico 3 do primeiro ponto aqui, ele vai apresentar que ele estava vivendo a verdade, coisa que os fariseus, que nós vamos ver mais à frente, não faziam, né? Nem os escribas e nem os fariseus. E Jesus estava apresentando agora a verdade de Deus, ele estava demonstrando que ele estava vivendo esta verdade, e então ele refere-se a uma doutrina que Jesus transmitia. Ele vivia e transmitia. O Senhor Jesus é a verdade, e através do Espírito Santo se faz presente entre nós. Então, esta verdade que Jesus viveu, apresentou, que vem do Pai, ela hoje é nos transmitida através da pessoa do Espírito Santo. Nós conseguimos recebê-la e conseguimos viver esta verdade cotidiana através da presença de todo o sacrifício que foi feito por Cristo e assim, logo depois, pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Não é isso, irmão Zé? Sim, pastor Paulo, e aqui, reforçando, vivendo na verdade, aí o autor coloca o versículo 17, e eu destaquei aqui o versículo 17 na NVI, a nova versão internacional, que diz assim, ó, se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se fala de mim mesmo. Então Jesus está falando assim, ó, a minha palavra, o meu ensino é a verdade. Eu vivo a verdade, ensino a verdade e eu sou a verdade. Então veja bem, Jesus estava dizendo que ele era a verdade revelada do Pai, revelada pelo Pai. E que a sua palavra é a verdade e que o Pai quer que a vivamos. Aí ele fala assim, ó, se vocês decidirem fazer a vontade de Deus, vai descobrir se o meu ensino é ou não de Deus, se eu estou falando de mim mesmo. Então aqui Jesus está ali falando para aqueles ouvintes, para os judeus que estavam ali ouvindo na festa do tabernáculo, convidando eles a conhecer a verdade, a viver a verdade, a crer na verdade. Pois só através desta verdade é que nós agradaremos ao Pai. Aí ele faz questão de fazer isso. Ó. Se fizer isso, você decidir fazer isso, vai descobrir que vai estar fazendo a vontade de Deus e que a palavra que eu estou falando é a verdade que vem do próprio Deus, né? Que Ele é Deus. Então mostra aqui, pastor Paulo, que Jesus ensinou a verdade, mostrou a verdade e Ele é a verdade. Tanto é que as suas palavras, ele coloca lá no capítulo 17, no Evangelho de João, né? Santifica na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Jesus é a verdade. Então aqui quando fala assim, vivendo na verdade, aqui o autor coloca que se manifestou em Jerusalém, estava presente na festa do tabernáculo e hoje, igual o senhor colocou, né, através do Espírito Santo em nós. Então aqui está convidando a todos nós a conhecer, a viver e crer nesta verdade e viver essa verdade, né? Nós vivemos num mundo de mentira, de ilusões, igual o pastor Paulo colocou vários tipos de verdade aí, né? Relativa, cognótica, mas o importante é que existe uma verdade absoluta e imutável que nós devemos viver, e essa verdade é Cristo. Todas as demais verdades, era o que Jesus estava apresentando aqui, elas provêm de Deus. Deus é a única verdade imutável que não se muda, não se transforma ao longo dos tempos. O critério, a justiça que Deus usou lá no julgamento de Adão e Eva, ou ainda antes, como nós já vimos na lição passada, né, na lição do trimestre passado, que usou lá com o anjo de luz, para que ele pudesse destituir do céu Satanás, foi a mesma justiça que Deus usou, é a mesma verdade, embasado na mesma verdade. Então, Deus é o princípio da verdade, Ele é a verdade. Por isso que Jesus se chamou para si esse mesmo título que somente caberia para Deus. Ele disse, eu sou a verdade, eu sou o caminho e eu sou a vida. Porque Jesus, nós já estamos vendo aqui que Ele era o Logos divino, o Verbo divino, como nós estamos vendo João apresentando. Então, esta verdade, todas as demais verdades, elas provêm de Deus. Então, a base, o fundamento de qualquer verdade, ela é Deus. Acho até interessante que, não sei se ainda hoje descai o uso, mas isso aí era comprovado quando alguém vai a um julgamento,
é feito um julgamento sobre a Bíblia. Então, a verdade imutável, a verdade inicial, a que é a origem de todas as coisas, é Deus, né? Nós fazemos esse juramento sobre a palavra de Deus, mas simbolizando ali que nós estamos diante de Deus, sabendo que Ele está nos enxergando. Então, as pessoas, às vezes, fecham os seus olhos por conveniência, como os escribas e os fariseus, que é o que nós vamos ver aqui no tópico 2. E Jesus apresentando essa sua identidade verdadeira aqui, né, e a verdade que vinha de Deus, Jesus estava dividindo as opiniões, e isso estava incomodando as autoridades que tiravam proveito disso. Eles estavam se incomodando com isso. Então, por isso que aqui cita aqui que Jesus, por isso, evitou esse assédio, né, antecipado aí das pessoas, haja vista porque Jesus estava fazendo e aplicando e vivendo a verdade que os demais não estavam assim fazendo. Então, nesse contexto aí, Jesus aqui nós vamos ver no tópico 2, que Jesus é a verdade diante dos escribas e fariseus. Então, nós já vimos aqui, Jesus aplicou uma verdade, quando subiu a Jerusalém, ele aplicou uma verdade. Na festa dos tabernáculos, Jesus aplicou outra verdade. No subtópico 3 do primeiro tópico, Jesus aplicou esta verdade que nós devemos viver e não só cobrar dos demais a verdade, que era um dos mais graves erros que os fariseus cometiam. Como aquela oração mesmo que Jesus exemplificou do fariseu. Eu oro, eu jejuo, eu dou meus dízimos, eu não sou como esses aí. Então eles se achavam superiores por isso aí. E nós vemos que essa verdade que eles apresentavam foi reprovada por Jesus. E aí Jesus vai apresentar aqui no tópico 2 a verdade no episódio da mulher adúltera. Então entre no contexto agora do que nós estamos vendo como verdades, entendemos aqui um pouco das verdades que Jesus está apresentando. Então agora nós vamos entender esse contraste entre Jesus e os escribas. Aí entra em cenário, enquanto ele ensinava uma multidão, trouxeram-lhe uma mulher apanhada em ato de adultério. Aí vem a pergunta: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Aí é onde a verdade que sobressai sobre tudo, né, desmontou todo o entendimento daqueles homens, não é isso, irmão Zé? Sim, pastor Paulo, é interessante que nós estamos falando da verdade, aí o pastor até comenta, Leonardo Cabral, no livro de apoio, que aqui a verdade será testada, né? A verdade será colocada à prova, posta à prova pelos fariseus, pelos escribas. Jesus estava ensinando para uma pequena multidão dentro do templo, aí chegam os escribas e fariseus, né, querendo surpreender Jesus, traz uma mulher que, segundo eles, foi apanhada no ato do adultério. Aí eles colocam, vão testar Jesus. Eles falam, na lei de Moisés, fala que a acusada tem que ser morta, apedrejada. Ela foi pego, foi pego no ato. Então começaram a acusar de ter pecado, eles acusaram aquela mulher de ter pecado contra a lei de Moisés. Aí eles vão e perguntam, e tu, mestre, o que tu dizes, né? Quer dizer, estão provando a verdade. Mas Jesus não responde eles, Jesus faz outra pergunta para eles. É interessante esse método que Jesus faz, né? Da verdade se manifestar àqueles homens. De vez de Jesus responder segundo a lei, Jesus fez o quê? Pela própria lei, falou assim, aquele que dentro de vós não tem pecado, então atira a primeira pedra. Então veja bem, com essa pergunta, Jesus mostrou que não estava anulando a lei de Moisés, mas estava colocando que aqueles homens estavam agindo a gente até coloca que se fosse, né, pastor Paulo, apanhado no ato, cadê o homem que estava com ela? Que pela lei eram os dois que morreriam. Então veja bem, aí Jesus vai falar assim, então atira a primeira pedra, mas o que acontece? Ninguém vai apedrejar aquela mulher. Aí no versículo 15, Jesus fala assim, vós julgais segundo a carne, mas eu a ninguém julgo. Aí Jesus, que é essa verdade, né, que aclara as consciências, né, com certeza quando Jesus, vamos colocar assim, em vez de eles provar Jesus, Jesus provou eles.
Isso. Porque quando eles vamos colocar assim, quando eles estiveram naquele momento, de frente com a verdade, e a verdade fez essa pergunta a eles, o que acontece? Aí faz aquilo que a verdade faz. Aclarou as suas consciências e viu que eram pecadores costumazes, né? Às vezes até igual aquela mulher, ou pior. Aí veja bem, a verdade de Jesus é como uma espada, né? Penetra no âmago de cada pessoa e nada fica escondido, né? Nada fica escondido, nada fica oculto. Então aqueles homens, começou do mais velho até o mais novo, ninguém condenou aquela mulher. Então por isso que fala aqui que Jesus é essa verdade, né, que liberta o pecador dos seus pecados. E aquela mulher estava alcançando alívio para sua alma porque estava diante da verdade. Mas o fato aqui que a gente está falando da verdade, a verdade foi posta à prova, mas se manteve firme porque era a verdade. E as falsidades, as calúnias, as difamações, os conluios que tentaram fazer contra ele, não se permaneceu diante da verdade. Porque a mentira se desfaz quando a verdade chega, né, pastor Paulo? Isso. Então, como dissemos, a lei que, como está citado aqui, né, de acordo com a lei, a mulher deveria ser apedrejada. Essa lei, ela veio, como já disse e reforço, ela veio com base na justiça de Deus, não do homem. Foi Deus que deu essa prerrogativa. Então não precisava ele fazer esse circo que eles fizeram. A lei já existia, não precisava do aval ou não do aval de Jesus. A questão aqui que justamente eles tentaram fazer um tipo de encenação para poder pegar Jesus já, né, em algum momento ali, algum deslize, porém, Jesus, sabiamente conduzido pelo Espírito Santo naquele momento, orientado pelo Espírito Santo, ele, né, agiu dessa forma, não proferiu resposta, porque a lei já era bem clara, quem é pego em adultério tem que ser apedrejado. Então não tem discussão, a lei de Deus, a lei que Deus deu, não tem discussão. Então Jesus aí usou essa falha que eles mesmos criaram, né, os escribas, os fariseus, e aí agiu dessa forma. E essa palavra, né, quando ecoou no coração essa verdade que Jesus disse, tá certo, a mulher foi pega em adultério, a lei manda. Então vamos cumpri-la agora. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Aí Jesus, novamente, a palavra diz que ele volta-se ao chão, né? Continua escrevendo, e de um determinado momento, quando ele volta, ele pergunta para a mulher, onde estão os teus acusadores? É como o irmão Zé já citou. Um a um foram saindo, porque todos tinham, né, algo. Então, aqui Jesus está apresentando que a verdade do homem, ela é falha, meus irmãos. Nós somos humanos, nós somos pecadores, fomos destituídos da glória de Deus pelo sacrifício de Cristo. Hoje nós temos a liberdade de adoração, de chegar ao Pai, né, de sentir a presença do Espírito Santo, sentir o renovo de Deus na nossa vida, o contato com Deus, a resposta das nossas orações, mas isso provém de Deus, não provém do homem. É por isso que a Bíblia ela é enfática em dizer que o homem por si só não consegue a salvação. A justiça do homem ela é falha, ela é momentânea, mas a justiça e a verdade de Deus ela é eterna. Desde a eternidade Deus é verdade, e até a eternidade Deus vai continuar sendo a verdade. Então com isso, quando aqui para terminar o subtópico 1, pastor Elienay ele escreve, quando somos impactados por essa verdade, encontramos liberdade dos nossos pecados. Então, quando nós entendemos qual é a verdade que Jesus transmite para os nossos dias, para a nossa necessidade, às vezes nós olhamos para os outros, mas esquecemos que nós precisamos desta verdade. Não é isso, irmão Zé? Sim. Por isso que Jesus aqui, no tópico 2, ele é apresentado dentro desse contexto que nós já estamos vendo, que ele é a verdade revelada. O episódio da mulher apanhada aqui somente ilustra uma resistência que estavam por conta dos escribas e dos fariseus. Isso nos mostra que, independentemente do grau de resistência que o ser humano possa manifestar, nada consegue obstruir a verdade de Deus. Então, quer dizer, não é porque eu creio ou deixo de crer
que a verdade que é Deus, ela vai mudar, ela vai perder a sua força. A salvação é para todos, mas se eu creio ou se eu não creio, se eu quero ou se eu não quero, isso em nada vai mudar a salvação no seu contexto geral. Eu não vou fazer parte não vou ter a salvação na minha vida, mas ela continua sendo a salvação e o único meio do homem se encontrar com Deus, não é isso, irmão Zé? Sim, aí está o versículo, né, que é bem conhecido, né, João 14,6, né? Jesus se identifica, né, como caminho, verdade e vida, né? Então só existe um caminho que leva o homem a Deus. Isto é, um único que o homem pode chegar a Deus, para conhecer a Deus, primeiramente tem que conhecer a verdade. E a verdade é Cristo. Então, o homem, conhecendo a verdade, ele vai entrar pelo caminho e vai chegar até Deus. Então, veja bem, quando fala conhecereis a verdade, né, o dicionário bíblico pentecostal diz que é o momento em que o Espírito Santo regenera os discípulos, trazendo revelação e capacidade para tanto. Então, o novo nascimento é uma experiência reveladora que acontece quando o homem conhece a verdade. Então, quando o homem conhece essa verdade, gera nele uma nova criatura, ele é regenerado e passa a ser um novo homem. Então, para chegar a Deus, somente chegará através dessa verdade. Há um ditado falacioso, né, pastor Paulo, diz assim, que todos os caminhos levam a Deus, mas é uma mentira do diabo. O único caminho, a única verdade, a única vida que leva o homem a Deus é essa verdade que nós estamos falando aqui, que é Jesus, a verdade revelada do Pai. Então, quando Jesus disse que Ele é a única verdade, significa que nele não há erro, defeito ou falha. E para o homem alcançar a salvação, para o homem aproximar-se de Deus, ele tem que conhecer essa verdade, tem que viver essa verdade, tem que crer nessa verdade e andar nessa verdade. Então, aqui nós estamos vendo esse contexto que Jesus como a verdade revelada e depois no subtópico 3 nós vamos ver que é a verdade que o mundo precisa e nós vamos entendendo que esse contraste que eu vou ler aqui para ficar mais fácil de nós compreendermos, já no subtópico 3, que fala que esta verdade não é uma verdade genérica, como os fariseus estavam apresentando. Ela é uma verdade encarnada, quer dizer, e quando nós falamos verdade encarnada, a encarnação de Jesus, ela teve um propósito muito sublime. A encarnação, morte e ressurreição de Cristo é o que nos dá hoje garantia da vida eterna, é o que nos abre a porta de termos comunhão com Deus. Paulo escreveu nas suas cartas, diz que se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé é em vão. O que nós teríamos aqui seria em vão, mas justamente a morte, que é a remissão dos nossos pecados, e a ressurreição de Cristo, ela nos abre totalmente essa amplitude de esperança de nós estarmos no céu. Então, não nós estamos falando aqui de uma verdade genérica, mas sim desta verdade que era tão necessária, que é a verdade encarnada, que é o caminho para alcançar Deus. Às vezes, muitas verdades são apresentadas nesse contexto que nós falamos do relativismo. São verdades filosóficas, alguns hoje estão buscando essas verdades filosóficas, outros as verdades que são lógicas, a razão, vamos usar a razão, outros a ciência, e outros até, como o pastor escreve aqui, o esoterismo. Isso só pode ser alcançado, esta verdade, só pode ser alcançado por meio de uma conexão viva com a pessoa bendita de Jesus, o nosso Salvador Jesus. Não é isso, irmão Zé? Sim, pastor Paulo, é que assim, o mundo vive à procura dessa verdade em lugares errados. Igual você colocou, filosofia, ciência, esoterismo, religião, mas sempre ficarão decepcionados. Pois o que o mundo precisa conhecer é uma única verdade que foi manifesta ao mundo, Jesus. Porque ele viveu nesse mundo, nesse mundo de pecado, de mentira, mas nunca pecou. Então o mundo hoje vive escravizado pelo pecado, porque não encontraram essa verdade. Porque quando o homem encontra com essa verdade, é o que Jesus disse para os seus discípulos, Eles deixaram agora de ser escravos do pecado, quando conheceram a verdade. Porque não o que acontece. O que o mundo precisa é conhecer a Jesus, conhecer essa verdade.
Porque conhecendo essa verdade, ele já não será mais escravizado pelo pecado nem pelo inimigo. E a sua busca incessante para encontrar uma verdade vai cessar, porque se ele encontrar Jesus, ele vai encontrar com a verdade. E encontrando com a verdade, a sua alma será saciada e ele será liberto da escravidão do pecado. Porque a verdade que às vezes encontra-se nestas outras fontes, muitos a buscam às vezes porque é uma verdade que é conveniente, né? Que agrada. Passageira, né? E a verdade que Cristo trouxe aqui, nós estamos vendo que é uma verdade que confronta o ser humano, confronta o pecador. Jesus, nessa prática aqui, nesse contexto que nós estamos vendo, nós vemos que a verdade de Jesus confrontou muito do que era estabelecido. Confrontou ali os escribas e os fariseus, confrontou aquela mulher pecadora, quando ela olhou para Jesus e Jesus fez a pergunta: onde estão os teus acusadores? Ela não respondeu. E Jesus pergunta novamente: eles não te condenaram, né? Porque ela não foi apedrejada. Então ele disse: eu também não te condeno. Agora vá e não peques mais. Então a verdade de Jesus confrontou o pecado daquela mulher. E a Bíblia registra depois que esta mulher nunca mais, o pecado que ela, vamos dizer assim, era acostumada a fazer, o adultério, nunca mais ela praticou. Ela foi realmente liberta por esta verdade, por esse momento, por se encontrar com Jesus, que é a verdade que o mundo precisa. Por isso que nós vamos, no tópico 3, entender que Jesus é esta verdade que liberta o pecador. A verdade que liberta é Jesus Cristo. Então, Jesus, ele mostrava nos seus atos a verdade moral que era proveniente da sua natureza divina com o Pai, do seu relacionamento com o Pai. Enquanto, em contraste, os fariseus demonstravam aí uma verdade própria, como se eles fossem detentores desta verdade, né? Eles estavam assim pervertendo a lei que provinha de Deus, que demonstrava a verdade de Deus e o desejo de Deus de restaurar a humanidade. Quando Deus deu a Moisés a lei lá no Antigo Testamento, nada mais era do que uma figura que demonstrava que Deus queria novamente se aproximar com o homem. Por isso que, através do sacrifício momentâneo ali dos animais, o pecado do homem ele era, vamos supor, encoberto, e o homem tinha ali condição de viver na presença de Deus. E quando Jesus veio, então ele rasgou o véu do templo, a separação que existia, a verdade que Cristo apresentou, que salva a humanidade, ela foi apresentada para todos nós. Por isso que aqui no primeiro subtópico do ponto 3 diz: é a verdade que liberta. O pecador alcançará o conhecimento da verdade e será libertado da servidão do pecado. Não é isso, irmão Zé? É o que aconteceu, né? Que o pastor coloca aí no capítulo 8, né? Que a gente está estudando. O que aconteceu com a mulher adúltera, né? O encontro da mulher adúltera com Jesus trouxe uma nova dimensão de vida para ela. Ela encontrou com a verdade, ela conheceu a verdade e foi liberta pela verdade. Então, nesse encontro de Cristo com Cristo, a corrente dela do pecado foi liberta. Por isso que o Senhor colocou aí o versículo 11, né, do capítulo 8, né? Vai-te e não peques mais. Então, é isso que Jesus faz com aqueles que o conhecem. Ele proporciona uma verdadeira libertação na vida da pessoa. Então, essa mulher aqui, quando ela teve um encontro com Jesus, ele fala que é a verdade que liberta, né? Quando ela teve esse encontro com Jesus, ela conheceu a verdade. Aqueles fariseus que estavam confrontando, acusando, de forma até mesmo leviana, que a Bíblia não fala, mas a gente entende isso, porque cada um saiu, deixou só ela e Jesus. Mas o que acontece? Ali ela teve uma experiência, um encontro real com a verdade. Então, o encontro dela com a verdade trouxe libertação das correntes do pecado. Então, é isso que Jesus faz. Quando a pessoa conhece essa verdade, ele proporciona uma verdadeira libertação das correntes do pecado. Então, as verdades que Jesus está apresentando aqui no contexto dessa lição, né, que nós já vimos aqui, é que Jesus é a verdade por ser o Logos eterno de Deus, né, como já lá na primeira lição nós vimos.
Ele então ele está afirmando que ele é a verdade, ele é o Filho de Deus, né? O Cristo prometido, a salvação que estava ali, a necessidade que o homem tinha. Jesus, ele é a verdade por ser a revelação de Deus. Então, Jesus, num certo momento, conversando com os discípulos, e se perguntaram, mostra-nos o Pai. Aí ele disse, viveis tanto tempo comigo e ainda não conhece o Pai? Quer dizer, Jesus estava afirmando que ele era, né, a revelação do Pai. Através dele, nós temos a revelação total, né, e verdadeira do Pai. E a verdade, Jesus estava apresentando a verdade no contexto da lição, de que a sua encarnação, morte e ressurreição, provê tudo que o homem precisa saber, crer e ser, para retornar a Deus. Então, estas são as verdades que nós vimos aqui, né, nesse contexto dessa lição aqui. Por isso que aqui vem a pergunta daí, né, que naturalmente, como nós estamos falando de verdade, essa pergunta, se nós fôssemos olhar assim no primeiro momento, ela tinha que vir lá no subtópico 1, né? Sim. No primeiro ponto, para nós entendermos quem é. Mas o escritor aqui, né, usado pelo Espírito Santo, ele apresentou todo o contexto que Jesus, das verdades de Jesus, o contraste com os demais que estavam ali sendo confrontados, e agora vem aqui no subtópico 2 do terceiro ponto, diante de tudo que nós vimos, a pergunta, o que é a verdade? E aí vem a resposta, embasada em todo esse contexto que nós vimos. A verdade referida não se relaciona com a filosofia, com os conceitos, né, da filosofia, mas é aquela que liberta o ser humano do domínio do pecado, proporciona libertação, restauração e uma nova vida. Então, essa é a verdade que Jesus apresentou e essa é a necessidade que qualquer ser humano precisa para poder, né, se reencontrar novamente com Deus. Não é isso, irmão Zé? Sim, pastor Paulo. Respondendo essa pergunta, eu até anotei que o pastor Elianai coloca no auxílio, no livro de auxílio, né? Que ele coloca aí que quando fala dessa verdade, né? Igual a gente já colocou, e vai se resumir, ele coloca que Jesus é a expressão da verdade divina como qualidade moral da divindade. E ele fala que nós podemos definir essa verdade em 3 sentidos especiais. O primeiro sentido, para a gente definir essa verdade, é o sentido metafísico, né? Que a verdade expressa a ideia da realidade da divindade, concretizada com o fato que Jesus é tudo o que deveria ser. Ele é o Deus que se distingue de todos os deuses deste mundo, de toda nulidade e mentiras, e que negam a sua realidade. Então, primeiramente, no sentido metafísico, né, Jesus é tudo o que deveria ser como verdade, porque ele é o próprio Deus e que distingue de todas as demais verdades, né? Aí tem o sentido ético, né? A verdade revela-se como realmente é. Por essa razão, a sua revelação é algo absoluto e confiável. Então a gente confia porque Jesus é ético, porque ele é próprio Deus. A sua revelação é algo absoluto e confiável. E tem um sentido lógico, né? Jesus é a verdade que sabe todas as coisas. Ele não corre risco de deixar de ser aquilo que é. Isso. Porque ele é imutável. Nós somos mutáveis, né? Nós corremos risco de mudar. Jesus não. Ele é o centro da verdade, ele é a verdade. Então Jesus Cristo é, portanto, a verdade preexistente, imutável, revelada como o Verbo divino e que se fez carne para se identificar com a humanidade com um propósito de resgatar o pecador e resgatar o pecador da perdição eterna. Então a verdade foi revelada, a verdade foi manifestada com um propósito de resgatar o ser humano das garras do inimigo e da escravidão do pecado e da perdição eterna. Então, através dessa verdade, o homem é liberto, igual já disse aí, né? Que a mulher, quando encontrou com Jesus, ela foi liberta dos grilhões do pecado e da escravidão do pecado. Então, Jesus é essa verdade, imutável, porque ele é o Verbo divino que se fez carne para se identificar com o homem e trazer liberdade ao homem através dele. É por isso que a verdade encarnada, como, né, o pastor coloca aqui na lição, ela serviu para esta mulher nesse momento,
serviu para o ladrão, né, na cruz, aquele ladrão que aceitou e reconheceu a verdade de Jesus, serviu para os demais, né, da igreja primitiva, serviu para os nossos dias e até a volta de Cristo essa verdade ela vai. É por isso que a verdade de Cristo ela não é mutável, como Moisés colocou aqui, ela é, né, perfeita, é o plano de Deus e essa verdade não muda. Por isso que nós devemos estar atentos com isso. E aí nós conseguimos, diante de todo esse reconhecimento da verdade que nós vimos aqui na lição, que é Jesus Cristo, nós vamos entender aqui e poder afirmar, como está no subtópico 3 do terceiro ponto, somos verdadeiramente livres, que é o que Jesus falou, se o Filho do Homem, né, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então hoje nós temos a confiança de, através da verdade, não do homem, não do ser humano, não de uma verdade relativa, uma verdade que é conforme os meus gostos ou as minhas vontades, não. Mas a verdade de Cristo que me confrontou um dia, que eu era um pecador e precisava de salvação, que estava destituído da presença de Deus. E eu precisava, a minha alma ansiava pela salvação. Então hoje eu posso dizer que verdadeiramente eu sou livre. A verdadeira liberdade em Cristo está ligada à nossa semelhança com Ele, enquanto ainda vivemos neste mundo. E aí é o que Paulo escreve, né? O que é o corruptível vai se tornar incorruptível, né? Então, esse momento é o que nós estamos aguardando e temos certeza que esta verdade que nós estamos falando, estudando, vendo nessa lição, é a verdade que já nos alcançou, como nós já vimos aqui, esta mulher, o ladrão na cruz e tantos quanto deste período de tempo aí que Jesus morreu na cruz, pela fé creem nesta morte. Não é isso, Moisés? Sim, pastor Paulo, só para reforçando aí que o senhor colocou já antes, né, que é Romanos 3:23, né, todos pecaram e destruídos são da glória de Deus, né, todos estavam destruídos da glória de Deus, quer dizer, toda a raça humana estava cativa pelo pecado e sob o poder do inimigo, quer dizer, todo mundo era escravo do pecado e do inimigo. Então Jesus é essa verdade revelada que veio ao mundo trazer liberdade para todos aqueles que conhecerem. Os judeus, quando Jesus falou assim, que eles eram escravos, não, nós nunca servimos ninguém, nós temos o pai Abraão, somos livres. Aí Jesus falou assim, só vai ser livre se me conhecer. Então a liberdade só é possível se Jesus nos resgatar do pecado, porque Ele é a verdade, pois representa todo o conteúdo doutrinário da nossa salvação, é Cristo. Então liberdade significa o quê? Que o crente passou da condenação para a vida. Então quando a pessoa conhece a Jesus, já não está mais em condenação. Eu até deixei a Bíblia aberta aqui para ler, para finalizar a minha participação, é Romanos 8:1 e 2. O texto diz assim, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então só vai estar livre da lei do pecado, da morte, da escravidão e do inimigo, se conhecer essa verdade. É o que o pastor Paulo citou, né? João 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a verdadeira liberdade só é encontrada em Cristo, que é a verdade. Se a pessoa não conhecer essa verdade, se a pessoa não viver essa verdade, ele não é livre. Ele está sendo escravizado pelo inimigo, pelo vício, pelo pecado e muitas coisas dessa vida, né? Que a gente vê hoje as pessoas aprisionadas em si mesmo, né? Porque são escravos de si mesmo. Mas quando conhece essa verdade, aí ele pode dizer que é verdadeiramente livre. Isso, porque a verdade, como Moisés está colocando aqui, a verdade que as pessoas querem ouvir hoje é que você é capaz, você pode, você é suficiente, você consegue. Esta é uma verdade humana. A verdade que Cristo nos apresentou aqui no contexto da lição e a palavra de Deus, ela nos mostra isso, é uma verdade que confronta, nos mostra, como o próprio João lá no capítulo 16, ele vai descrever que o Espírito Santo nos convence do pecado que nós praticamos e somos merecedores
de condenação, como o próprio ladrão na cruz disse, olha, nós merecemos a condenação, agora esse aí mal nenhum nós vemos nele. Né? Da justiça de Deus, que justamente é esta justiça imutável, esta verdade imutável, e nos mostra também que se nós não mudarmos o nosso caminho para a verdade que Cristo apresenta, que Ele é essa verdade, nós seremos, né, réus de juízo, porque Deus está provendo a salvação, o escape, está apresentando a verdade, a nossa necessidade, e se nós não assim olharmos, nós seremos dignos de juízo. É por isso que aqui na conclusão diz que a verdade de Cristo proporciona uma autêntica liberdade dentro de nós. Então, a nossa alma que clama hoje por esse resgate, ela é alcançada por esta verdade que Jesus apresenta para as nossas vidas. Que Deus em Cristo abençoe. Agradecer aqui, irmão Zé, suas considerações, irmão Zé. Pastor Paulo, quero agradecer, né, essa participação, que eu espero que tenha ajudado aos nossos professores e irmãos que vão ouvir essa videoaula. Que Deus em Cristo Jesus abençoe todos os nossos ouvintes. Que Deus em Cristo abençoe sua vida, querido professor, que o Espírito Santo te ajude, te instrua neste domingo a ministrar esta palavra tão poderosa, esta verdade tão poderosa que é Jesus Cristo, a vida dos seus alunos. Agradecer aqui a pessoa do nosso pastor Roberto, pastor que é um amante da escola bíblica dominical e um incentivador, né? E o desejo dele é que cada um de nós cresçamos nesse conhecimento e nessa verdade através da meditação na escola bíblica dominical. Pastor Wallace, que é o nosso superintendente geral da escola bíblica dominical, ao irmão Oséias e a todos, que Deus em Cristo os abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus.